Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. A você de casa, o meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Hoje o nosso entrevistado já é meio que o nosso consultor jurídico, é o professor Dr. Salles Tarasquevicius. Entra aqui, Salles, que prazer em te receber de novo. Obrigado, Rami. Você sempre enriquece as entrevistas e é bem esclarecedor. Senta, por favor. Obrigado. E eu já quero começar te perguntando sobre o protagonismo do judiciário no Brasil. A impressão que me causa é que o judiciário está se expondo demais, está se envolvendo no executivo, no legislativo. Como é que você está vendo isso? Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que esse protagonismo do judiciário, ele é uma consequência da desmoralização do poder legislativo e do poder executivo. É muito importante a gente pegar dois momentos em relação à questão do judiciário para a gente perceber o tamanho da interferência dele nos poderes. Eu quero dar dois momentos importantes. Quando Michel Temer nomeou uma ministra do Trabalho e, através de uma liminar, um juiz de uma cidade do Rio de Janeiro proibiu que ela tomasse posse porque ela tinha um processo trabalhista. Quer dizer, a questão ética e a questão política pode ser discutida sob todos os ângulos. Eu acho que isso, se ela deveria ser nomeada, se ela deveria ocupar o cargo, se uma pessoa tem um processo trabalhista justo ou injusto, pode levar a ela a não ocupar um cargo público, tudo isso é válido, essa discussão. Mas do ponto de vista legal, para mim, aquilo foi um rompimento de uma barreira importante, visto que o presidente da República que tem a prerrogativa de nomear ou demitir ministros. Eu entendo que essa interferência, nesse momento, a população tem aceitado devido à desmoralização da classe política e à desmoralização do judiciário. Mas ela não é saudável. O ideal é que os... Mas devia... Muito bem, eu vou te interromper novamente, porque a desmoralização do judiciário depende dele, não tem nada a ver. Podia haver a desmoralização política e não ter a desmoralização do judiciário. Quer dizer, ele está criando essa desmoralização, essas variáveis. Outra coisa, quando ele se expõe, quando passa ao vivo um julgamento, que por um lado eu acho muito bom, por outro é perigoso, quando você vê os conflitos. É extremamente, a opinião de um juiz é completamente distinta da do outro. Quer dizer, a interpretação da lei está muito ampla. Essa é uma outra questão. Primeiro que eu não disse que o judiciário está desmoralizado. O que eu estou lhe dizendo é que a desmoralização dos outros poderes fez com que o judiciário tivesse um protagonismo maior. E eu acho que esse protagonismo não é saudável para a sociedade brasileira. O ideal é que a gente tivesse a harmonia entre os poderes e todos funcionando. É certo que o judiciário tem cumprido um papel importante nesse momento no Brasil, mas o que você colocou... Estou falando da discrepância. Sim, o que você colocou é verdadeiro. Quer dizer, quando o legislativo não vota, quando o executivo não faz alguma coisa, ou deixa de fazer, ou tomar uma atitude, o judiciário tem quase que substituindo esses poderes como se fosse um poder moderador que existia no século XIX, no sentido de quase tomar a decisão por essas pessoas. Então, assim, eu tenho muita preocupação em relação a essa questão. Eu acho também que algo que preocupa é a justicialização das eleições. Eu acho que o processo democrático... Essa é uma outra pergunta que eu ia chegar. Sim, mas é importante essa questão. Que é uma interferência que não pode acontecer. Então, não deveria acontecer. Volto a dizer, em verdade, hoje a aprovação do judiciário, excluindo um ou outro ministro do Supremo, um ou outro juiz, ela é grande.
O prestígio judiciário é grande por conta de que ele tem cumprido algumas tarefas importantes que a classe política ou que o executivo não tem cumprido. Mas, de toda forma, a tradição brasileira e a tradição dos países democráticos é que o processo eleitoral seja resolvido nas urnas, pelo povo. E a gente percebe hoje essa dificuldade por conta da judicialização das eleições. Essa decisão de um candidato ou de um político ser ou não candidato ficou muito na mão hoje do judiciário. Então, mas aí eu acho que já não é culpa deles, desculpa. Volto a aí dizer, é culpa do político, né? Quer dizer, se o político não é correto... Não, eu digo, eu vou usar a palavra culpa de novo, que me falta uma palavra, mas o judiciário cumpre o papel dele, quer dizer, se o político em algum momento cometeu um erro, cometeu um crime ou cometeu uma infração que seja, ele tem que ser julgado pelo judiciário, aí sim cabe ao judiciário. Eu concordo com você, Rami, eu acho que a população brasileira concorda, porque nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de um processo político que ele está a reboque de decisões judiciais. Quer dizer, ele não depende mais do número de votos que uma pessoa tem. Quer dizer, não se discute hoje no Brasil quem está em primeiro na campanha, ou quem está em segundo, ou quem está em terceiro. Mas sim, aquele que tem condições de ser candidato. Nós estamos falando de uma situação, evidentemente, que houve abusos por uns políticos que devem ser reprimidos, e para isso tanto tem o judiciário. Mas o que eu lamento, e eu não estou lamentando pela ação do judiciário, o que eu lamento é que, vamos pegar um caso típico, a maioria dos candidatos a presidente da República hoje tem problema com a justiça que pode inviabilizá-los. Pegar, em primeiro lugar, o candidato do PT, do Lula, ele está inviabilizado pela legislação. Mas se é certo, errado... Não, a pergunta que eu te faço é o seguinte, ele vai se lançar mesmo preso. Sim, até o momento que nós estamos gravando esse programa. Sim, mas nós estamos discutindo de forma genérica. Vamos pegar o Jair Bolsonaro. Ele tem um julgamento para ocorrer no Supremo, entende? Que pode ser um julgamento de colegiado, complexo, porque em razão de uma posição que ele adotou frente a uma pessoa, isso gerou um processo crime que pode ter uma condenação de segunda instância. Sim. Você pode pegar o próprio Geraldo Alckmin agora, que também está envolvido na Operação Mãos Limpas, através do cunhado dele, através de denúncias relacionadas ao cunhado dele, que pode gerar uma condenação. Respingar nele. Não, mais do que respingar. Fato. Quer dizer, então, gente, nós temos aí uma pleia de candidatos e de políticos. Eu não estou dizendo que eles estão certos. Sim, eu só estou dizendo dizendo no mérito. Que, lamentavelmente, quer dizer, quem vai decidir os destinos do Brasil numa condição dessa em verdade, o judiciário, que vai poder dizer esse é candidato, esse não é candidato, esse é candidato, esse não é candidato. Salles, eu tenho que chamar os nossos comerciais e já vou deixar no ar. Além disso, eu quero saber um pouco, vamos falar um pouco do Ministério Público. Se também há um protagonismo com o Ministério Público. Eu estou aqui conversando com o professor doutor Salles Tarasquevicius, que vem nos elucidar um pouco mais desse momento que o Brasil vive. Não saia daí, não mude de canal, que a gente já volta. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Oi, Rami, é o Serginho. Faz tempo que eu não te vejo, rapaz, com saudade. Por onde é que andas? Oi, Rami, tudo bom? Beijo pra você. Olá, Rami. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Pensou em pastilhas de freio? Pensou Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Boa noite, Rami. Oi, Rami, grande abraço pra você. Oi, Gabo, tudo bem? Saudade, beijo pra você. Fala aí, Rami. Quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com. Um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem. Seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética,
um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no live18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue. Ou seja, se você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no live18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório, tudo no live18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, live18vezes.com. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo a alegria de entrevistar o professor, doutor Salles Tarasquevicius. E Salles, antes dos comerciais, eu perguntava para você, a gente estava falando do protagonismo do Judiciário, e eu perguntava para você sobre o protagonismo do Ministério Público, se também não está um pouquinho demais. Que a função dele é fundamental, não se discute tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. Mas estamos falando de protagonismo. Olha, eu acho que a Constituição de 88, de fato, ela concedeu, através da vontade dos parlamentares, dos congressistas, dos constituintes, uma possibilidade imensa para que o Ministério Público atuasse, especialmente na defesa dos interesses difusos, do meio ambiente, tem atuado de forma brilhante. Agora, há uma diferença clara. O Ministério Público, em verdade, atua requerendo, solicitando, pedindo, indicando, e o Judiciário é que, ao final, vai decidir sobre essa situação. Mas eu entendo que o Ministério Público tem prestado um serviço de grande relevância para o povo brasileiro. Poucas vezes eu vi assim, uma situação onde a gente pudesse, de fato, ter um grupo de jovens, especialmente jovens, são pessoas que estão entrando na carreira agora, com muito conceito de ética e com uma visão de mundo muito interessante. Eu acho que nós vivemos um ótimo momento no Ministério Público e também em relação ao Judiciário. O que nós estávamos falando é o aspecto de que a omissão dos outros poderes levaram, especialmente o Judiciário, a ter um protagonismo enorme. E desta forma, o Ministério Público, como caminha ao lado, paralelamente ao Judiciário, ele tem ganhando força também. Desta forma, pode acontecer os excessos também. Porque Sim, o ser humano tem vaidades, né? Sim, claro. Eu por exemplo, assim, eu acho que o Judiciário, como o Ministério Público, numa questão muito importante em relação a um tema brasileiro latente, que é a questão das drogas, eu acho que poderia haver ou poderia ter um entendimento diferente. Bom, antes de a gente falar então de criminalidade de drogas, eu quero falar sobre o lado macro do Judiciário. Nós estamos em tempos, isso não é o futuro, isso é o presente, de redes sociais, de Twitter, enfim, de outro tipo de comunicação que não é a clássica, só a imprensa escrita, a rádio e televisão. Então, no passado se dizia que o papel aceita tudo. Então, quer dizer, você podia escrever o que você quiser e mandar a juízo. Cabe ao juiz ter o discernimento daquilo que está escrito. Hoje é a mesma coisa, só que tem as redes sociais. E hoje tem as fake news. Então, por exemplo, às vezes o sujeito inventa uma notícia, ou pega uma foto, ou enfim, eu estou falando genericamente. Pode ser de um político, pode ser de um cidadão comum lá em casa. E o juiz tem uma interpretação equivocada disso. Que a pessoa pode manipular uma foto ou uma notícia. Por exemplo, uma pessoa pública, um artista. Alguém para ele na rua e bate uma foto. Pode bater uma foto com você? Pode. Depois se descobre que essa pessoa que bateu a foto com ele é um bandido. Não quer dizer que ele ande com bandido. Um exemplo.
Eu acho que isso, o judiciário tem entendido muito bem em relação a isso. Eu acho que eu não vejo... Muitos dos meus pares também não concordam. Eu não vejo muita dificuldade nesse entendimento. Eu acho que o que está ainda em discussão é o aspecto de qual é o limite. O limite dos dois princípios. O princípio da livre liberdade de expressão e, de outro lado, o princípio da não violação da intimidade de outra pessoa. Também mais ou menos o que você está falando. Peço desculpas a você como convidado de não concordar, porque pouco importa se eu concordo ou não, porque o judiciário vai andar por si só. Mas é um direito ao cidadão, como eu, de concordar ou não com alguma coisa. Isso é um direito adquirido que nós temos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje se fala muito em fake news, porque tem muito fake news, né? Então, o pessoal inventa uma história, cria uma situação, usa uma foto totalmente equivocada e vai para a justiça. Será que o judiciário está preparado para esse momento, para essa manipulação de notícias? Mas o judiciário tem dado decisões muito consistentes no sentido de retirar, de determinar não só os buscadores, como, evidentemente, essas ferramentas, como o Facebook, por exemplo, tem dado decisões no sentido de retirar quando há distorções. Quem tem buscado o judiciário tem encontrado respostas para isso, limitando ao direito da livre expressão. Eu posso pegar fotos de algum político que eu não goste, dele em várias festas. Sim. Isso não quer dizer que ele é um bom vivão, que ele é um milionário. Ele vai na sua casa ou na minha casa e se aparecem fotos. Isso não quer dizer que a vida dele seja aquela. Eu consegui selecionar 6, 10 fotos em que ele estava e isso pode implicar de que ele tem uma vida, de que ele tem um ganho que ele não tenha. Sim, Rabi, essa é uma discussão também que se trava no judiciário, que é de que as pessoas publicamente expostas, ela há de ter ou terá que ter uma tolerância maior em relação às mídias sociais. Ninguém busca fama, ninguém busca o poder através do voto, através da aprovação popular, sem considerar que em verdade vai também se expor e encontrar uma repreenda da sociedade num tamanho desproporcional ao anônimo. Sim. Então é evidente que o juiz de futebol, quando ele é ofendido no campo, o político, quando a pessoa expressa uma opinião sobre ele, evidentemente que ele tem que considerar que ele é uma pessoa pública. Eu queria ter saído do campo um pouco político. Você usou o juiz de futebol. Sim. Muito bem. Então o juiz de futebol amanhã aparece numa festa com o presidente de um time de futebol. Não quer dizer que ele seja corrupto, que ele seja vendido. Ele estava na mesma festa que o sujeito, bateu uma foto, pronto. Ele já não pode mais apitar contra um outro. Isso não é verdade. Bom, não, mas isso estou dando também... um exemplo que você citou o juiz mas de futebol. Se isso for colocado em redes sociais e se a pessoa entender que ela não é adequada àquela situação porque está violentando uma intimidade dela, ela tem o direito de procurar o judiciário certamente não, tomará uma mas eu decisão. estou dizendo a interpretação do judiciário quanto a isso. Porque aquilo pode ser o outro time adversário que ele vai apitar e fala, olha, ele não pode apitar meu jogo porque ele estava na festa com o presidente do clube. Mas, Rami, o judiciário trabalha com fatos. E trabalha, evidentemente, com fatos que são comprovados. Essa foto não é comprovada. Eles estavam num evento. Sim. Eu não quero complicar a pergunta, não, perfeito. Mas, ao contrário, quero simplificar. Sim, mas ao simplificar a pergunta, eu quero dizer para você que o processo, os inquéritos, todo esse procedimento na área judicial ou policial, ela trabalha com uma palavra que chama indícios. Inicialmente são indícios. Ela se consolida, nesse mundo se consolida depois no decorrer da prova. Podem não ser verdadeiros. Perfeito, mas por isso que você vai ter um processo e nesse processo você vai se defender e mostrar que aquilo não era aquilo, que aquilo era, na realidade, um posicionamento de mídia, um posicionamento de marca, um posicionamento profissional, mas que não era, evidentemente, uma verdade que aparentemente se expressa por aquela imagem, entendeu? Eu preciso chamar novamente os comerciais. No próximo bloco também vou deixar uma pergunta e aí sim nós vamos falar da criminalidade e das drogas que eu te interrompi anteriormente. Eu vou continuar conversando
com o professor e advogado Salles Tarasquevicius. Não saia daí, não mude de canal, porque nós voltamos rapidinho. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Valeu, Ramil! Um beijo! Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Bom estar aqui com você. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Nesta nova edição da revista Brotherhood Report, empresários que acreditam no Brasil discorrem sobre suas atividades e projetos futuros. Carlos Wizard Martins, João Apolinário e Guilherme Paulos. Revista Brotherhood Report, imperdível, já à venda nas melhores bancas de São Paulo. Eu continuo tendo o prazer de entrevistar o professor e advogado Salles Tarasquevicius. E antes dos comerciais eu te perguntava, já falamos hoje do protagonismo do Judiciário, do protagonismo do Ministério Público, e você entrou no tema das drogas e da criminalidade, que aliás está devastadora. Principalmente, lamentavelmente, por exemplo, o lugar que mais se destaca é o Rio de Janeiro, que está sob intervenção, enfim. Que aliás, eu acho que essa intervenção também tem um problema político. Porque a partir do momento que houve intervenção federal no Rio de Janeiro, não se pôde mais fazer nenhum tipo de reforma, porque a lei diz isso, né? Então a gente não sabe, a gente sabe que há necessidade dessa intervenção, mas também não sabe o quanto isso foi usado politicamente. Porque o presidente, por exemplo, há correntes que dizem que ele não ia aprovar reforma nenhuma. Então ele pode ter usado isso para não ter o desgaste político. Bom, Rami, eu acho que a questão da violência é uma questão complexa, porque é uma questão de análise só do quadro de encarcerados no Brasil. Nós estamos caminhando praticamente para a terceira posição mundial de encarcerados, 780 mil pessoas encarceradas, com mais de 320 mil mandados de prisão a ser cumprido ainda. E não tem lugar, só tem lugar para 1/3 desses encarcerados. Então, voltamos aos números, 780 mil encarcerados atualmente e com mandados a ser cumprido por mais de 340 mil mandatos. Mas o que chama a atenção é que quase 40% desses encarcerados são jovens, jovens até os 25 anos, e mais do que isso, um encarceramento relacionado à droga, especialmente ao tráfico, ao pequeno tráfico, ou coisa nesse sentido. Nós temos que ter um tratamento diferenciado em relação a isso. Eu acho que o Judiciário, o Ministério Público, a questão da droga é uma questão muito complexa, é uma questão... Você é a favor da liberação das drogas? O que eu penso é o seguinte, o que não dá é para ver uma criminalização da droga. São coisas diferentes, você entende? Eu acho que no formato que está hoje, nós não vencemos essa questão da droga. Eu acho que nós temos que ter um grande debate nacional sobre esse tema e também compreender qual o contexto de que está acontecendo essas situações de encarceramento de jovens, que aí sim, ao entrar no sistema prisional, se transformam em criminosos completos. Mas ao mesmo tempo você não pode banalizar o crime, né? Mas não estamos falando de banalizar o crime, nós estamos falando nesse momento de que quase 40% dos encarcerados estão encarcerados por uma questão de droga. É um fato inédito no Brasil. Quer dizer, os encarceramentos até na década de 70 estavam relacionados a furto, roubo, outra coisa nesse sentido. Também considerar que o grande fracasso da política criminal está ligado também à questão da incapacidade do Estado, da presença do Estado em regiões que de fato deveria gerar oportunidades a esses jovens, mas mais do que isso, há também a incapacidade da polícia de combater, reprimir, investigar
e dar solução aos crimes. Quero fazer uma parte. Nós temos, viu, Rami, é importante um dado. Nós tivemos, no ano passado, em matéria de registros, quase 3 milhões de roubos e furtos. Com capacidade de resolução ou capacidade de esclarecimento disso, não chegando a 6%, 7%. O meu parte que eu queria fazer é que, quando a gente fala da incapacidade, pelo menos eu, da polícia, eu gostaria de dizer o seguinte: a polícia no Brasil, na sua grande maioria, é ótima, ela é muito mal remunerada. Um policial ganha muito mal para defender a vida dos outros, para estar com a vida dele exposta 24 horas ao dia, porque hoje o perigo não é só quando ele está trabalhando, é principalmente quando ele não está trabalhando. Então, quer dizer, e aí nós vamos chover no molhado, quer dizer, isso é um problema já, né, antigo. Mas o governo parece que não... As prioridades aqui parece que estão invertidas. Eu acho que tem isso também, mas tem o aspecto, Rami, que é muito importante, que é o seguinte: o discurso pode acalentar a nossa alma, mas o exemplo arrasta. Se você pegar, no caso do Rio de Janeiro, que é emblemático lá, quase todos os ex-governadores dos últimos 20 anos tiveram problema com a justiça ou estão presos. Sim. Quer dizer, é uma coisa assim, 2 mandatos do garotinho, estava preso e está respondendo processo criminal. Rosinha preso. Você entende? Sérgio Cabral. Sérgio Cabral preso. Com 300 anos de pena. Pezão totalmente envolvido nessas questões. Então, assim, aí você teve como governadora Benedita da Silva. Isso é você tocou num tema importante, porque isso a gente pode falar para o pessoal de casa, por quê? Porque aí vem aquela máxima, né? Pense em quem você vai votar, né? Sim, sem dúvida. É muito importante saber em quem você vai votar. Sem dúvida. Mas mais do que isso, eu acho que aquela história que eu te falei, o exemplo ele arrasta. Então, ao fato de ter desestruturado os mecanismos de poder no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa preso, é muita confusão e isso, evidentemente, reflete na sociedade como um todo. E hoje, o poder paralelo no Rio de Janeiro ligado às milícias é o que, de fato, comanda e coordena o crime e a lei. Sim. Esse é o fato. As milícias hoje, que é composta fundamentalmente de ex-policiais expulsos da polícia, essa milícia se comporta de uma forma que hoje a sociedade fica refém dela. Então, e como também o crime organizado hoje, ele tem mecanismos... Ele literalmente está organizado. Então, eu penso assim, Rami, eu acho que essa questão da droga é uma questão que tem que ser discutida de uma forma mais ampla. Eu acho que não pode ser criminalizada para aquele que está na... Nós não podemos ligar a questão da droga à questão do crime, que atenta contra a vida ou contra o patrimônio. Então, são coisas diferentes, as pessoas costumam misturar. Sim. Evidentemente que o mecanismo da droga, ela alimenta essa modalidade de crime, mas ela não é só isto, né? Lamentavelmente, o nosso tempo acabou, mas como eu disse no começo do programa, eu adoraria, eu sempre te convido e brinco que você é nosso consultor jurídico, porque você realmente aclara. Não dá, num programa só, falarmos de tantos temas relevantes como nós temos para tratar. Então já fica aqui o convite para em breve você estar aqui de volta e aclarar ao pessoal de casa o quão importante é o problema judiciário, político. Enfim, o pessoal de casa, como você mesmo disse, às vezes confunde as coisas. Até porque as notícias vêm conturbadas, nem sempre elas vêm do jeito que tem que vir, mas é um tema para um próximo programa. Salles, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado. Obrigado ao seu telespectador, obrigado à Gazeta, e dizer que para mim é uma grande honra estar participando do seu programa. Aliás, a Gazeta e a CNT, que você está presente lá. Nós estamos aqui na Gazeta aos domingos e na CNT às sextas-feiras. Na Gazeta, provisoriamente, às 11h30 da noite, logo após o basquete, e na CNT, às 11 horas da noite, das sextas-feiras. A vocês, uma excelente semana, muito obrigado pela companhia e até o próximo Estilo Rami. Tchau, muito obrigado!